Wolverine e Deadpool. Seria esse um filme para ignorar? Vamos direto ao ponto. Wolverine e Deadpool juntos em um filme deveria ser uma combinação explosiva, uma combinação perfeita, algo que realmente traria muita grana às bilheterias do cinema. E bem, realmente trouxe. Mas afinal, estamos falando de dois personagens mais icônicos e amados dos quadrinhos da Marvel. Ok, cada um tem seu personagem mais icônico e amável, mas podemos dizer que os dois merecem algum destaque. Wolverine tem seu temperamento selvagem e garras de adamantio. Deadpool tem o seu humor ácido e habilidades regenerativas. E ambos os personagens são figuras que, sozinhas, já garantem uma legião de fãs. Mas o que acontece quando esses dois personagens colossais se juntam em um filme? Bem, infelizmente o resultado é menos do que impressionante. Pelo menos para mim. Na verdade, é um filme que talvez você queira realmente ignorar. Desde o início, a ideia de um filme que unisse Wolverine e Deadpool soava um tanto quanto promissora. Dois anti-heróis com estilos e personalidades completamente diferentes, enfrentando um inimigo comum. Bem, como isso poderia dar errado? Mas, como a história nos mostra por aqui, boas ideias não necessariamente se traduzem em bons filmes. O que deveria ser o crossover dos sonhos para qualquer fã dos quadrinhos se tornou um filme que pode ser ignorado por qualquer fã dos quadrinhos. O maior problema do filme começa justamente em relação ao seu conceito. Em vez de explorar de uma forma mais equilibrada e de uma forma mais inteligente as dinâmicas entre esses dois personagens, o filme parece não saber qual direção seguir. Ele tenta ser um híbrido entre ação, comédia e drama, e até aqui tudo bem. Há filmes, principalmente no gênero de super-heróis, que conseguem fazer isso, mas pelo menos em relação ao que eu assisti e reassisti, primeiramente legendado e posteriormente dublado depois, é que esse filme acaba falhando naquilo que ele tenta ser. Enfim, acaba sendo um filme muito mais confuso do que qualquer outra coisa. O tom do filme é confuso, oscila entre momentos de seriedade e humor descontrolado e não sabe dosar, não sabe fazer muito bem essa parte, muito bem essa correlação entre esses elementos. E em relação ao roteiro, o roteiro que é o coração de qualquer filme que se preze. Aqui ele simplesmente não parece funcionar. Com o surgimento do multiverso e com a possibilidade daquela agência de tempo multiversal, que eu esqueci o nome agora, enfim, com essa nova possibilidade, parece que roteiro é a última coisa que foi priorizada aqui. Por quê? Quando falamos de multiverso, quando falamos de vários universos, de várias dimensões, de várias linhas do tempo, a priorização do roteiro não parece ser algo que realmente importa. Por quê? Qualquer coisa que você tacar lá pode ser facilmente justificado por um elemento multiversal. E, ok, se isso acontecer, todo mundo acaba aceitando e todo mundo acaba pensando que isso foi literalmente genial, mas na realidade pode ter apenas não passado de uma preguiça. Bem, aqui nós temos uma história rasa e previsível. Uma história com diálogos que muitas vezes parecem ter saído de uma fanfic de baixa qualidade. Não há desenvolvimento real dos personagens e uma trama ou uma trama que prenda o público. É claro, houve muitas referências, houve muitos personagens que haviam sido esquecidos em outros filmes longínquos, houve tudo isso, mas uma trama verdadeira, que tenha verdadeiros impactos, consequências e problemas que podem alterar e influenciar outros filmes no futuro? Não, de forma alguma, não teve isso. Em vez de aproveitar o potencial que possivelmente haveria entre Wolverine e Deadpool, o filme opta por clichês. Isso mesmo, o filme acaba optando por clichês e piadas recicladas, ou seja, ele segue aquela velha fórmula pronta em que outros filmes conseguiam reproduzir com sucesso. E, cara, não funciona muito bem por aqui,
porque ele não entrega nada novo ou emocionante sequer. Um dos grandes problemas desse filme é a falta de que nada parece estar realmente em jogo. Me entenda bem, as lutas são simplesmente confrontos vazios, sem consequências reais para os personagens ou para a história. E isso tira completamente a atenção e o envolvimento de quem está assistindo. Bem, pelo menos da minha parte que estava assistindo, tirou totalmente o meu envolvimento. E quando não nos importamos com o que está acontecendo na tela, mesmo a ação mais explosiva se torna tediosa. E cara, para entender o quão decepcionante esse filme foi para mim, basta compará-lo com outros filmes que conseguiram equilibrar esses mesmos elementos, ou seja, ação, humor e desenvolvimento de personagens de uma maneira mais brilhante. Um exemplo notável me vem à mente, e esse filme que me vem à mente é Logan, de 2017. Em Logan, nós vimos um Wolverine que estava em seu melhor, ou melhor, o seu pior estado. Não de atuação, de roteiro, de filme, enfim, mas pelo menos ele estava no final de carreira, como personagem. Você me entendeu? O filme retratou um Logan envelhecido, cansado e também desiludido, em uma das histórias mais emocionantes e bem desenvolvidas do cinema de super-heróis. A profundidade emocional de Logan nesse filme fez com que cada cena de ação fosse carregada de um significado maior, algo que está completamente ausente nesse filme em questão. E comparar a complexidade de Logan com a superficialidade do Wolverine nesse novo filme é doloroso demais. E bem, agora eu queria dar mais alguns motivos para você ignorar, e se você assistiu, para você esquecer esse filme. E um desses motivos é o vilão totalmente esquecível. Um bom vilão pode levar um filme medíocre a outro nível, e Thanos foi a prova disso. Coringa também foi a prova disso. Mas este filme falha até nesse ponto. O vilão é completamente esquecível. A vilã, no caso, é completamente esquecível, com motivações mais genéricas e sem qualquer presença intimidante. Ou uma presença que a gente olha e fala, poxa, isso não vai levar para lugar nenhum. Ela serve apenas como um obstáculo previsível para os protagonistas e não acrescenta quase que nada de interessante em toda a história que já não estava tão interessante assim. Outro motivo também é o desperdício de talento. Poxa, você colocou dentro de um mesmo filme, melhor dizendo, Hugh Jackman e Ryan Reynolds, dois atores extremamente talentosos e carismáticos e que, sei lá, parece que ficaram sem brilho aqui nesse filme. Ambos entregam performances que parecem limitadas por causa de um roteiro fraco e uma direção ineficaz. É um desperdício de talento que poderia ter sido melhor aproveitado em um projeto muito mais estruturado. E isso mesmo que seja dentro do gênero de super-heróis. Já comentei isso, já pincelei isso rapidamente antes, mas a falta de relevância é uma coisa que pega aqui nesse filme. No final das contas, o maior problema desse filme acaba sendo a falta de relevância. Em um universo cinematográfico tão grande, tão enorme, tão gigante, e em constante evolução como o universo da Marvel, esse filme não acrescenta em nada, absolutamente nada em todo esse universo. Ele não avança a história de nenhum dos personagens, ele não apresenta novas ideias ou conceitos, e também, cara, ele não vai deixar nenhuma marca duradoura. Ele sempre vai ser lembrado, o filme do Wolverine e do Deadpool. Isso se for lembrado realmente daqui a alguns anos. É um filme que simplesmente existe e parece não ter nenhum propósito ou impacto real também. No final das contas, Wolverine e Deadpool é um filme que decepciona em quase todos os aspectos. É um filme que, quando eu assisti e reassisti, me decepcionou em quase todos os aspectos. Com personagens tão icônicos e uma expectativa tão alta, um filme tão hypado desse, é triste ver um produto final tão medíocre. Se você é fã de Wolverine, Deadpool ou simplesmente de bons filmes de super-heróis, é melhor ignorar esse filme. É melhor você revisitar alguns clássicos que fizeram desses personagens tão gigantes como eles são. E esse é um daqueles casos onde o hype superou em muito a realidade. Pelo menos para mim.
E para você, também foi assim?